Hoje é dia 19 de março de 2015. A gente está fazendo uma série de mensagens no livro de Daniel, aqui na nossa igreja cristã Herança de Fé. Hoje é a terceira mensagem dessa série. A gente vai basear essa mensagem no capítulo 2 de Daniel. Essa mensagem de hoje ela está baseada em todo o capítulo 2. Mas como o capítulo 2 é muito longo, são 49 versículos, né? Nós não vamos ler todos os versículos, nem agora e nem no decorrer da mensagem. Eu gostaria de ler com vocês do versículo 12 até o versículo... Vamos ler do 12 em diante, que eu vou destacando alguns versículos para a gente. Todos fechados? Daniel capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada imprudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregada do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Agora eu vou pular alguns versículos, eu vou para o 24. Diz assim: Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-lhe na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Até aqui. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais este dia de vida, de bênçãos, e porque agora, nas horas da noite, nós podemos estar aqui na presença do Senhor, te adorando, te louvando com cânticos, com ofertas, com dízimos, e também, Pai, te adorando com a nossa atenção, a tua palavra, te adorando, Senhor, com, ó Pai querido, com o nosso tempo que nós estamos dedicando para aprender mais de Ti, Senhor. Vem falar conosco. Eu peço a graça do Senhor sobre mim para comunicar, para transmitir bem esta palavra, Senhor. Eu peço a graça do Senhor para todos nós, no sentido de que possamos ouvir, entender, receber e aplicar para a nossa vida essa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Bom, eu hoje até dizem que a propaganda é a alma do negócio, né? Então eu tentei colocar lá, coloquei lá no nosso grupo, do WhatsApp, né? Na verdade eu coloquei, o que eu tentei fazer foi incentivar os irmãos a virem hoje à noite para o culto. E eu já coloquei o tema
lá qual seria o tema da nossa mensagem hoje. O tema da nossa mensagem hoje é o que fazer em momentos de crise. Né? Por quê, queridos? Nós vemos aqui no texto, já vou falar, mas está acontecendo uma crise muito grande, né? Nesse contexto do texto que a gente acabou de ler aqui. E nós também na nossa vida a gente está sujeito a passar, né, por momentos de crise, por situações de intensa crise. Eu creio que muitos de vocês aqui, se fosse dada a oportunidade, vocês teriam situações que vocês já viveram, de uma crise intensa na sua vida, né? Ou talvez até esteja vivendo, esteja passando. A gente está sujeito às crises, né? Tanto no aspecto emocional, as pessoas passam por crises emocionais, né? Eu particularmente tenho lido um pouco a respeito dessa questão de neuroses, né? Dessa questão vamos colocar assim, de doenças emocionais. E eu tenho chegado à conclusão, tenho falado com alguns irmãos aqui, eu tenho chegado à conclusão como a nossa sociedade está enferma, né? A nossa sociedade está enferma emocionalmente. Às vezes a gente não se dá conta, nós mesmos, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente começa a ter algumas reações que são sintomas de pessoas que estão com alguns desequilíbrios aí, com algumas neuroses, né? Com algum desequilíbrio emocional. A gente nem percebe, né? Mas é importante a gente estar atento a isso. Agora, claro que existem situações na vida de uma pessoa em que pode haver um pico, né? De desequilíbrio, de crise mesmo, de questão emocional, por várias razões, né? As pessoas passam por crises financeiras, crises familiares, né? Tive a oportunidade recentemente de conversar com dois homens, né? Duas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, que recentemente, né, estão passando por crises no casamento, a ponto das esposas quererem ir embora de casa, os dois casos, engraçado. Às vezes é o marido que vai embora, né? Nesses casos, as duas mulheres foram embora de casa, né? E a gente percebe, né, que as pessoas passam essas crises, né? E interessante que nos dois casos tinham coisas muito semelhantes que esses dois homens me falaram, né? Que sintomas que foram acontecendo ali na família, no relacionamento do casal, que terminaram, né, chegando nesse ponto. Então, as pessoas passam por essas crises, né, irmãos? Às vezes todos nós aqui já passamos as nossas crises no nosso casamento, quem é casado, né? Mas às vezes tem uma crise que é um momento de crise conjugal que pode ser mais difícil, né? E até espiritual mesmo, né? A vida espiritual também pode ser surpreendida por algumas crises, né? Nós podemos ser surpreendidos algumas vezes por algumas crises, até mesmo na nossa vida espiritual, né? Então, eu creio que esse texto aqui, ele pode ensinar para a gente bastante nesse sentido. O que nós devemos fazer em momentos de crise? E eu levanto essa questão, né, a partir do contexto aqui da história. O que está acontecendo aqui? Nós não vamos ler, tá? Eu vou tentar fazer um resumo aqui com as minhas próprias palavras do que acontece no capítulo 2, do versículo 1 até o 11. A gente começou a ler do versículo 12, né? Do versículo 1 ao 11, o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, lembre-se que Daniel estava na Babilônia, né? A gente já explicou isso nas semanas passadas. Daniel, com seus 3 amigos, eles foram levados como cativos para a Babilônia, eles foram tirados de Jerusalém, da sua terra, do seu povo, da sua cultura, e foram levados lá para a Babilônia. E lá eles estavam sendo preparados para serem sábios, né? Para serem
conselheiros do rei para atuarem na administração do Império Babilônico. E o texto diz então que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né, e ele ficou muito perturbado com esse sonho. A Bíblia diz que ele teve um sonho numa determinada noite, e ele até perdeu o sono, né, e aquele sonho deixou ele muito preocupado. Então o que ele fez? Ele chamou todos os sábios da Babilônia, né? Até a Bíblia fala de encantadores, até essa minha tradução até diz feiticeiros, né? Enfim, todos os magos, todas as pessoas que eram sábias e que tinham algum conhecimento nessa área mística, vamos dizer assim, né? Que tinham algum entendimento em misticismo. Se diz que os caldeus, os babilônicos, eles eram muito estudados nessa questão de astrologia, né? Eles costumavam ler as estrelas e tal, fazer essa leitura dos astros, né? Como alguns fazem. Então, o rei manda chamar todo esse pessoal, encantadores, feiticeiros, astrólogos, né? Sábios, conselheiros, enfim, e ele fala para o pessoal: olha, eu tive um sonho, eu fiquei muito preocupado, muito perplexo com esse sonho que eu tive, e eu quero que vocês me interpretem esse sonho. Essa passagem aqui, ela lembra muito aquela passagem lá de Gênesis, não é? Quando o faraó teve um sonho, lembra? Que o faraó teve um sonho? O sonho das 7 vacas gordas, depois das 7 vacas magras, tal, as espigas cheias, as espigas mirradas, tal. E aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? O faraó era rei do Egito, ele teve um sonho, ele chamou os sábios, ninguém conseguiu interpretar. E aqui é uma situação um pouco parecida, a não ser por um detalhe. O rei Nabucodonosor, ele falou assim, o pessoal falou para ele: ok, rei, fala o seu sonho e a gente vai te dar a interpretação. E ele falou: não, senhores, vocês vão ter que dizer qual foi o sonho que eu tive e qual foi a interpretação. Você já pensou? Que situação! É interessante, porque lá no caso de Faraó, o Faraó contou o sonho, mas mesmo assim ninguém conseguiu dar uma interpretação para o Faraó, ou ninguém conseguiu dar uma interpretação satisfatória. No fim, depois vem José e dá a interpretação, não só da interpretação, como dá até um conselho para o rei, explicando para o rei do Egito, o Faraó, o que ele devia fazer e o que ele não deveria fazer. Aqui no caso, Nabucodonosor realmente foi pedir uma coisa muito difícil, né? Você já pensou? Eu chego aqui para alguém que fala: eu tive um sonho, eu quero que você me diga qual foi o sonho que eu tive e o que ele significa. Os magos, os encantadores, os homens da Babilônia, os sábios lá, eles ficaram desesperados, porque o rei falou: tem uma coisa, se vocês não interpretarem, morre todo mundo. Se vocês não me contarem o sonho que eu tive, e se vocês não me contarem a interpretação, ou seja, o que ele significa, todo mundo morre. O pessoal ficou desesperado. Ele falou: não, rei, mas o que o senhor está pedindo, ninguém é capaz de fazer. Que ser humano é capaz de dizer para você o sonho que você teve e ainda dizer a interpretação? Não tem como. O senhor está pedindo uma coisa que para nós, seres humanos mortais, é impossível. Só os deuses poderiam fazer isso, mas os deuses não habitam entre nós. Eles disseram isso para ele, né? Quem leu o texto dele? Então o que acontece? Chega essa situação, gente, chega esse impasse, chega-se essa crise. Não é uma crise? Uma crise do império. E principalmente para os magos, para os encantadores, para lá os sábios lá da Babilônia, eles estavam numa crise muito grande, porque eles estavam correndo risco de morte. Eles iam perder a vida se eles não fizessem o que o rei estava pedindo. E o rei estava falando sério, ele não estava brincando, ele disse mesmo. Porque o pessoal ficou insistindo: não, mas não tem como. Ele falou: vocês estão tentando me enrolar. Vocês estão tentando ganhar tempo.
Porque vocês sabem que o que eu falei que eu vou fazer mesmo. Vocês vão morrer, se vocês não me disserem. Então, esse é o contexto. É um momento de crise, principalmente para os sábios, os encantadores, os magos lá da Babilônia. Então, queridos, todos nós estamos sujeitos a passar por esses momentos de intensa crise, como eles estavam passando aqui, e nós também podemos passar crises em diversas áreas da nossa vida. Então, eu gostaria de observar com vocês no texto, né, alguns procedimentos que nós precisamos observar de acordo com o que o texto ensina para a gente, de acordo principalmente com as atitudes que Daniel teve, né? Alguns procedimentos que a gente precisa observar em momentos assim que a gente passa né, de intensa crise, tá? Então, primeira coisa, eu gostaria de pedir, veja, só antes, o texto diz, né, que o rei, o versículo 13, dá uma olhadinha no versículo 13, saiu o decreto, então o rei baixou um decreto, uma lei, saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Veja que Daniel e os seus companheiros, talvez, eles ainda não tinham um grau muito alto nesse momento aqui. Então a impressão que dá é que quando o rei chamou os sábios, os conselheiros, Daniel e os seus 3 amigos não estavam ali naquele grupo, né? Mas mesmo assim o rei mandou matar todo mundo. Quem foi perante o rei e não soube dar resposta, e até os outros sábios e magos que não tinham comparecido perante o rei, mas que também eram sábios e magos da Babilônia, todo mundo ia entrar na faca. Todo mundo ia ser morto. Então, quando Daniel foi buscado para ser morto, é nesse momento, né, que o versículo 14 então diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Na verdade, o que Daniel foi falar com esse homem chamado Arioque, Daniel foi perguntar para ele o que estava acontecendo. Estão me levando para mim ser morto, eu nem sei porquê, né? Tipo, foram buscar Daniel, os amigos dele, para ir para a forca, sei lá qual era o tipo de pena de morte que eles iam sofrer, e ele nem sabia o motivo. Então ele perguntou para esse homem o que é que estava acontecendo. Mas o que eu gostaria de destacar aqui para você, gente, é essa frase aqui. E aí eu vou pedir ajuda para alguns irmãos. O versículo 14 diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Quer dizer, ele foi conversar com esse homem que era encarregado de matar todos os sábios. A minha tradução diz que ele falou avisada e prudentemente. Quem tem uma outra tradução aí para me ajudar? Isso, é a NVI. NVI diz isso, que Daniel foi falar com sabedoria e bom senso. Alguém tem alguma outra tradução? A Bíblia na linguagem de hoje, eu gostaria. Alguém tem aí? Se não tiver, eu tenho aqui. Estou só instigando vocês. Tudo bem. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim, que Daniel foi falar com Arioque com muito jeito e cuidado. Olha que interessante, gente. Eu gostei mais dessa tradução da NVI e da linguagem de hoje, né? Até mais do que essa minha que diz que ele falou avisada e prudentemente. Mas mesmo nessa tradução que eu estou usando, mostra a questão da prudência, né? Prudentemente. Daniel foi prudente. Na NVI diz que ele agiu com sabedoria e bom senso. E na NVI, na linguagem de hoje, diz que ele agiu com muito jeito e cuidado. E eu creio que aqui está o primeiro procedimento
procedimento que a gente precisa aprender. Nos momentos de crise, nós precisamos agir com muita prudência. A gente não pode agir afoitamente, imprudentemente, porque senão a gente só vai complicar as coisas, a gente só vai complicar a situação. Então, no momento de crise familiar, no momento de crise, né? Sei lá, financeira, qualquer área, profissional, não haja com imprudência, você tem que agir com prudência. Veja que Daniel, ele percebeu a gravidade da situação, ele percebeu a intensidade da crise, então ele foi muito prudente, ele conversou, né? Aqui diz, né, ele veio com muita sabedoria, veja, com muita sabedoria, muito tato, com muita sensibilidade, com bom senso. Gente, quantas pessoas no momento de crise, né, afundam tudo, terminam de destruir tudo. Por quê? Porque não tem prudência, porque não tem sabedoria, né? Porque não tem bom senso, né? E a linguagem de hoje diz com muito jeito, tem que ser com muito jeito, né? Por exemplo, numa crise conjugal, por exemplo, tem que ser com muito jeito, né? Tem que tratar o seu marido com muito jeito, né? Tem que tratar a sua esposa com muito jeito, cuidado com as palavras que vai usar, né? Com muito cuidado, né, gente? Eu fiz uma anotação aqui, onde eu escrevi a seguinte frase: os nossos sentimentos devem estar submetidos à razão. O que significa isso? O Daniel, quando ele recebeu essa informação, o profeta Daniel, quando ele percebe a gravidade da situação, ele precisou agir com a razão, não com a emoção. Se ele agisse com a emoção, a tendência natural seria ele se desesperar. Imagina, você fica sabendo que você vai morrer daqui a pouco, você está sendo levado para a morte, qual que é a sua reação? Se desesperar, ficar desesperado, não é? É isso aí, eu estou lembrando de uma situação aqui, que teve uma vez que eu fiquei muito desesperado. Meu pai está aqui, ele vai lembrar. E alguns de vocês também vão lembrar, talvez. Que foi lá no acampamento que a gente fez lá no Amor, quantos anos? A Silvia estava grávida do Gustavo. Não é? Gustavo não lembra? Gustavo. Estava grávida do Gustavo. Eu já faz aí quase 10 anos. Né? Mas teve uma situação lá que eu fui jogar bola e machuquei meu pé, fui inchado. Aí me deram um remédio lá, eu sou alérgico a uns medicamentos, né? Os irmãos lembram. E eu ainda com a minha listinha, eu ando com a minha listinha, conferi lá e tal. Não estava lá o Flanax. Gravei, naproxeno, né? O princípio ativo. E na minha lista não estava lá que eu não podia tomar esse naproxeno. Mas tinha o ibuprofeno, tinha outros senos, né? E eu tomei, perguntei para um, não. A Edna estava lá, você estava no Hélio, também, que era enfermeiro, o Luiz, que era farmacêutico. Eu falei com um monte de gente, tá tomando. Tomei. Flanax. 2 horas depois, meus olhos começaram a inchar. E o problema não é isso, não é os olhos. Eu fico feio, mas o problema não é isso. O problema é que a glote vai fechando, né? E quando eu descobri que a glote fecha, que é um risco de morte, né? E a gente no meio do mato tentava ligar para o meu alergista, não
dia. Né? Os remédios que o Erickson tinha lá, ele falou, não, isso aqui é muito fraco para isso, os antialérgicos, é muito fraco para isso também. Aí eu fiquei em desespero, porque, né, gente? Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E eu fiquei desesperado mesmo. Eu fiquei muito, eu comecei a chorar, assim, indo pro hospital, eu chorava, eu comecei a ficar muito desesperado. Meu Deus, eu não posso morrer agora, porque a minha mulher está grávida. Mas eu perdi o controle emocional. Porque nós somos seres humanos, né, irmão? A gente está sujeito. Então, veja, o que eu estou falando aqui? Que a gente precisa submeter as nossas emoções à nossa razão. Porque o Daniel aqui, quando ele ficou sabendo disso, olha que homem de Deus, que equilíbrio, né? Ele podia ter ficado como eu fiquei naquele dia, desesperado. Mas ele teve a calma, ele submeteu as emoções dele à razão, ele teve o equilíbrio necessário para conversar com o Arioque, para saber o que estava acontecendo, para poder saber que direção tomar. Então ele teve muita sabedoria, muito equilíbrio, né? E é isso que a gente precisa ter, né? Não agir de forma tola, de forma insensível, de forma negligente. Irmão, você já está numa crise, vai agir de forma negligente, displicente, né? Não pode. Então, eu pergunto para você aqui, né, aplicando isso para nós, você tem sido uma pessoa sábia ao agir nos momentos de crise na sua vida? Claro que tem momentos de crise que são um pico mais alto, mas a gente sempre está passando por uma crisezinha ou outra, né? Como que nós temos agido? Temos sido sábios? Temos tido bom senso? Temos agido com muito jeito, com cuidado? Ou displicentes, tolos, insensíveis, negligentes? Como temos agido? Isso para a gente pensar. Mas vamos à frente. Aí o versículo 15 diz assim: E disse a Arioque, né, Daniel, disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel pergunta: por que está acontecendo? Por que vocês estão me levando para ser morto? Por que o decreto do rei é tão extremo? Né? Por que é tão severo o decreto do rei? Né? E aí o Arioque explica para Daniel. Mas sabe o que eu vejo aqui nesse versículo 15, irmãos? E que eu penso que é um segundo procedimento que a gente precisa ter nos momentos de crise? Eu vejo aqui em Daniel iniciativa. Então, nos momentos de crise, a gente precisa ter iniciativa. A gente precisa tomar iniciativa. Né? Porque Daniel não teve iniciativa, ele não ficou passivo. Ele não foi levado à morte passivamente. Né? Jesus foi levado à morte passivamente porque havia um propósito. Né? Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, porque Jesus veio com o propósito de morrer por nós, para nos substituir ali na cruz. Mas aqui, você veja que Daniel, ele não ficou passivo, ele foi ativo, ele teve uma iniciativa, ele perguntou, ele quis saber o que estava acontecendo, ele investigou o caso. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Por que tanta severidade? Ele questionou, né? E a partir dessa conversa, então, com Arioque, é que ele poderia pedir a Deus para lhe dar uma solução, para lhe ajudar a encontrar uma saída. Né? Então eu penso que isso aqui é uma lição para a gente, né, irmãos? Nas situações que a gente vive, a gente precisa ter esse espírito assim, de iniciativa. Né? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Geralmente, por exemplo, quando eu vou no médico, né, eu tenho esse hábito de ficar perguntando, de ficar, né, acho que o médico fica até meio invocado comigo, porque eu fico perguntando, fico questionando, fico investigando, porque eu acho que essa
assim que a gente tem que ser, né? Tem pessoas que vão no médico, por exemplo, às vezes é tão difícil para marcar uma consulta, conseguir um tempo. Aí chega lá, senta na cadeira, o médico fala 2, 3 palavras, não pergunta nada, não questiona nada. Aí depois não sei. Você tem que se informar, tem que perguntar, questionar, investigar. Né? E eu vejo aqui isso em Daniel, ele teve essa iniciativa. Então, em momentos de crise, a gente precisa ter essa iniciativa. Até mesmo especificamente como Daniel aqui, né? O que está acontecendo, por que surgiu essa crise, investigar, perguntar, né? Claro, sempre com muita sabedoria, etc. Mas ter iniciativa, porque sem iniciativa a gente vai ser vítima da crise, a gente não vai conseguir sair da crise, né? A gente não pode ficar, né, irmãos, de braço cruzado. Tem um autor que eu gosto muito de ler, que ele fala que Deus, ele age, né, aqui entenda essa expressão entre aspas, Deus age em parceria conosco, num certo sentido. Deus, ele não precisa de nós, ele é autossuficiente, mas ele decidiu, na sua sabedoria, na sua onipotência, na onisciência, ele decidiu fazer uma espécie de uma parceria conosco, né? Deus não depende de nós para que as pessoas conheçam o Evangelho, depende de nós. Deus poderia fazer um milagre e todo mundo ia ficar sabendo do Evangelho, mas aprove a Deus estabelecer uma espécie de uma parceria com a gente, onde Ele nos capacita e a gente faz a obra dele, a gente, né, busca seguir a orientação de Deus. E eu creio que esse princípio, ele perpassa muitas áreas da nossa vida, né? Então, a gente não pode ficar de braços cruzados esperando tudo de Deus. Tem aquela parte do processo que depende de nós, que depende de uma iniciativa nossa, que depende, né, de a gente realmente ter uma ação, certo? Então você vê que Daniel aqui, ele foi muito proativo, né, nesse sentido. Bem, mas vamos lá seguir outro procedimento aqui que a gente vai perceber aqui, o versículo 16. Agora olha só que interessante, o versículo 16 ele não dá muitos detalhes para a gente, mas ele só diz o seguinte: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. O que me chama a atenção aqui, irmãos? Eu penso que Daniel deve ter conversado com Arioque, porque o Arioque que era o representante do rei, uma espécie de intermediário. Ele deve ter pedido, ele deve ter falado para Arioque: olha, eu gostaria de ter uma oportunidade para tentar interpretar. Me coloque em contato com o rei, deixa eu falar com o rei. E o texto só diz que Daniel foi parar na presença do rei. O versículo 16 não dá esses detalhes que eu estou falando aqui, eu estou supondo, porque não era tão simples você aparecer na presença do rei assim, ter alguém abrir esse caminho para você. E aí Daniel foi, e o que Daniel fala para o rei? Ele pediu para o rei designasse o tempo, possivelmente ele pediu: rei, me dá um prazo que eu vou te dizer a interpretação. Fala, você me dá um prazo, não sou nem eu que vou te dar um prazo, para você não dizer que eu estou te enrolando. Me dá um prazo você, e eu vou te trazer a solução do problema. E, enfim, mas o que eu vejo aqui, sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que é um procedimento que a gente tem que ter em momentos de crise, é dar passos de ousadia e fé. Porque Daniel foi ousado. Ele foi lá na presença do rei. Ele foi lá falar com o rei. Ele sabia que o negócio não era fácil, mas ele foi pedir para o rei um prazo. Ele foi ousado de ir na presença do rei, pedir um prazo, assumiu o compromisso de que ele ia dar ao rei a interpretação. E ele teve também muita fé, porque ele acreditou que Deus ia dar para ele, porque ele só podia esperar de Deus.
Ele falou, ele teve ousadia e fé, porque ele falou, não, ele pensou, eu imagino que ele pensou consigo mesmo, não, Deus vai me mostrar. Eu vou lá. Deus vai me mostrar. Deus vai me dar o sonho que ele deu para o rei. E mais do que isso, Deus vai me mostrar a interpretação desse sonho ainda. Ou seja, para ele ir para a presença do rei, para assumir esse compromisso, ele teve que ter sido muito ousado, teve que ter tido muita fé. Né? Então, gente, é assim que a gente precisa agir também nos momentos de crise, né? Às vezes, no momento de crise, a gente precisa ter uma certa ousadia. Não é? Precisa ter uma certa ousadia. Sempre, né? Como eu falei, sempre com prudência, com sabedoria, né? Com cuidado, como a gente falou aqui, como Daniel agiu. Mas, ao mesmo tempo, observando-se, né, essas ações, né, cuidadosas, mas, ao mesmo tempo, ter ousadia e fé. Né? E aí a gente poderia perguntar de onde vinha, né, para Daniel essa ousadia, essa fé, de onde surgia para Daniel essa ousadia, essa fé? Eu fiquei pensando, isso era fruto de duas coisas na vida de Daniel, pelo menos duas coisas, ou dois hábitos, da vida de consagração e da vida devocional. Sabe por que Daniel teve ousadia diante do rei e fé para assumir esse compromisso, para crer que Deus ia dar para ele o sonho e a interpretação? Porque ele era um homem consagrado e um homem que não deixava de buscar Deus na sua vida devocional. Que ele era consagrado, você já sabe, porque a gente pregou as duas últimas mensagens falando disso. Que ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A gente já explicou isso aqui. Ele se separou das coisas, né, que satisfaziam a carne. Ele se separou, né, das coisas que eram proibidas pela lei de Moisés, pela lei de Deus. Então ele se consagrou, ele era um homem consagrado. E aí lá em Daniel 6:10, se não me engano, quem pode ler para mim? Daniel 6, capítulo 6, versículo 10, o que diz lá? Daniel, pois, quando soube que a escrita estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Esse aí é uma outra crise, né, que Daniel passou. Veja que Daniel passou umas crises, né? Essa do capítulo 6 já é aquela que a gente vai chegar lá na frente, depois, nas próximas mensagens, mas quando ele terminou sendo jogado na cova dos leões, né? No versículo 10 ele ainda não tinha sido jogado, mas depois ele é jogado porque ele foi traído. Depois eu vou explicar hoje ainda isso. Ele foi traído por alguns sábios lá da Babilônia. Mas o texto diz que quando ele estava numa crise lá na frente, o texto diz que ele entrou no quarto dele e ele orava 3 vezes ao dia. Mas porque ele estava naquele momento de crise? Não, diz o texto, como costumava fazer. Já era um hábito. Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Ele era um homem que tinha uma vida devocional muito forte, uma comunhão com Deus muito intensa, um homem de oração, um homem de intimidade com Deus. Por isso ele podia ter ousadia, por isso ele podia ter fé, como ele teve aqui, de entrar na presença do rei e assumir esse compromisso com o rei. Amém, irmãos? Temos sido ousados nos nossos momentos de crise, temos agido com fé, né? Outra questão para a gente pensar. Vamos seguir adiante. Vamos lá, versículo agora 17. E o verso 17 diz assim: então, depois que ele falou com o rei,
E aparentemente, né, Deus agiu aqui, Daniel achou graça diante do rei. Pelo que a gente percebe, o rei então marcou um prazo e liberou Daniel. E aí o que ele fez? Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ele foi lá para casa e ele contou o problema, a situação para os seus 3 companheiros. O que isso ensina para a gente? O que fazer em momentos de crise? Outro procedimento. Nós precisamos compartilhar nossa necessidade com pessoas sábias e tementes a Deus. Você não pode enfrentar uma crise sozinho, principalmente as crises difíceis, intensas. Não tem como. Sozinho você não vai vencer. Você precisa compartilhar a sua necessidade, né? Aquele momento difícil que você está passando, seja ele qual for. Você precisa compartilhar a sua necessidade com pessoas, com qualquer pessoa, com qualquer pessoa, com pessoas sábias e tementes a Deus, porque os 3 amigos de Daniel eram pessoas sábias e pessoas também tementes a Deus, que juntamente com ele não quiseram se contaminar com as finas iguarias do rei. Esses 3 amigos de Daniel, daqui a pouquinho, no capítulo seguinte, no capítulo 3, são eles que não se prostram diante da imagem que o rei fez, que o rei Nabucodonosor fez. Eles não se corrompem. Eles não se corrompem. Olha que frase. Eles não se corrompem. Como a gente precisa de pessoas assim nos nossos dias, né, irmãos? Pessoas que não se corrompem por nada. Eles não se corrompem. São homens de Deus, homens íntegros. E Daniel vai buscar o conselho dessas pessoas. Ele compartilhou com os amigos dele essa necessidade. Eu anotei aqui uma frase que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: compartilhar nossas crises com pessoas sábias e tementes a Deus é um dos passos no sentido de vencermos as nossas crises. Essas pessoas sábias podem nos aconselhar, nos ajudar a buscar uma solução para o nosso problema, e podem ainda nos ajudar em oração, né? A pessoa sábia pode te dar um conselho sábio, pode te ajudar a encontrar uma solução, uma saída que você não está enxergando, né? Como a gente sempre fala, às vezes a pessoa que está de fora, ela tem uma visão que a pessoa que está dentro do problema não tem. Se for uma pessoa temente a Deus, às vezes uma frase que ela te fala pode ser a solução, porque tem uma visão de fora, né? Amém. Então a gente precisa, né, irmãos, muitas vezes quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberba, o nosso ego, e sim, reconhecer que a gente precisa de ajuda e buscar ajuda. E gente, é claro, você tem que buscar isso, não é, como eu falei, não é com qualquer um, pelo amor de Deus, né? Não é com pessoas nécias, com pessoas sem discernimento espiritual, com pessoas que não têm os mesmos valores que nós temos, que aí você está frio, você está perdido. Você está numa crise no seu casamento, você vai pedir um conselho para uma mulher que tem valores totalmente diferentes dos seus. Já Elvis, como diz o outro, né? Elvis. Você tem que buscar um conselho sábio, uma pessoa temente a Deus. Mas, irmão, eu vou falar. Eu tenho tido algumas experiências assim, sabe? Mas é tão bom, gente, você poder conversar com pessoas, poder se abrir e falar. Às vezes a gente precisa disso. É interessante que, né, a gente. Acho que eu já falei isso aqui para você, né? Os conselheiros, muitas vezes eles falam isso, que a maior função do conselheiro é ouvir, né, pessoal? Ouvir. A pessoa vem, ela fala, e às vezes você nem falou nada, né? Como eu falei isso para você nem falou nada, e a pessoa já fala: não, olha, eu já entendi, olha, muito obrigado, viu? Eu só fiz, que a única coisa que eu fiz foi ouvir. Mas o que acontece? Aquela coisa de pôr para
fora, de compartilhar com alguém. Parece que até as ideias vão se organizando na mente, vão sistematizando, e a pessoa começa a entender o caminho que ela tem que tomar. Embora também possa ouvir um conselho: olha, vamos orar, pensa assim, pensa nisso, pensa naquilo, faça assim, faça daquela outra forma, tal. Né? Essa conversa pode ser muito importante. E irmãos, uma coisa que eu falo, eu acho que eu era um cara meio resistente com isso. Mas eu tive que passar por umas crises bravas na minha vida para me vencer essa resistência, talvez esse orgulho, esse egoísmo na minha parte, procurar pessoas. Algumas pessoas, Deus tem me dado o privilégio para algumas pessoas com as quais eu posso conversar, me abrir, né? Isso é muito importante, é maravilhoso. Isso é curador, isso é terapêutico. A gente precisa fazer isso. Sozinho não dá para vencer. Provérbios 18:1. Aquele que se isola busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A gente precisa compartilhar. E olha, eu vou mais além, não só em momentos de crise, né? Se você tiver um irmão, uma irmã, que é aquela pessoa, claro, tem que ser alguém de confiança, né? Você não vai falar para qualquer um, né? Mas você precisa mesmo se abrir com aquela pessoa. Não pode ser igual aqueles 3 pastores que se encontraram. Vou começar a rir. Aqueles 3 pastores que se encontraram para compartilhar, confessar pecados. Confessar pecados, né? Porque afinal de contas nós também somos seres humanos, a gente tem as nossas limitações. E fato, 3 pastores amigos se reuniram, a gente precisa ter um grupo aqui de amizade, de partilha, de falar um com o outro, né? Então é isso aí. Então, primeiro, eu quero compartilhar aqui tenho uma limitação muito grande. Eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho uma queda por bebida. Eu não posso ver uma bebida que eu, infelizmente, da número 1 até a 51, eu tenho essa fraqueza em casa, sozinho, eu termino bebendo lá. Sério, pastor, vamos orar por você. Aí o segundo, a minha dificuldade é a seguinte: eu gosto de dar uns tapas na orelha do meu amigo. Quando eu fico nervoso, eu perco a paciência e eu, né? Mando ver. Então, desço a lei. Sério, rapaz, olha, quanta podridão, né? Vamos orar, né? E você, o terceiro pastor? Rapaz, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo guardar segredo. Eu ouço uma coisa, eu tenho que sair correndo para contar para alguém. Então, quando você arrumar alguém para partilhar as coisas, tome cuidado para você não falar com uma pessoa assim, tá? Tem que ser algo para você ter segurança de que a pessoa vai te ouvir com graça, com amor, vai te orientar, vai te ajudar, não te empurrar mais para baixo, tá bem? Vamos lá, para a gente terminar, o versículo 18 diz assim: para que pedissem, né, Daniel e seus 3 amigos, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então aqui, gente, outra coisa que você tem que fazer em momentos de crise: se humilhar diante de Deus. Foi o que eles fizeram aqui. Daniel compartilhou com os amigos dele para quê? Para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu, para que eles se humilhassem diante de Deus juntos, 4, para pedir a solução de Deus para essa crise. Se você está passando por uma crise grave, você precisa
precisa se humilhar diante de Deus, orar, pedir misericórdia diante do Senhor. Tem um texto aqui que eu queria que alguém lesse para mim rapidinho. São vários textos aqui, mas não vai dar para ler, ao longo dessa mensagem eu separei outros textos, mas não vai dar para a gente ler. Mas esse texto aqui é interessante, é Lamentações, capítulo 3, versículo 29. Se alguém deixa eu ler rapidamente para mim, Lamentações 3, 29. Devemos nos tornar humildes, pois ainda pode haver esperança. Tem uma outra tradução? Essa aqui é boa, essa tradução. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Porque, irmãos, às vezes eu já conversei com pessoas assim que elas se afastaram de Deus, fizeram tudo que a carne pediu, não buscaram orientação de Deus, pessoas de Deus. Aí, obviamente, o que acontece? As consequências vêm, né? Aí a pessoa, ela se quebrando, amém. Ótimo, antes tarde do que nunca. Só que eu não posso garantir agora que Deus vai fazer um milagre. Não sei. Eu sempre lembro desse versículo. Eu falo, Lamentações 3:29. Coloca a sua boca no pé. Coloca a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Talvez Deus possa mudar isso. Agora, se Deus não mudar também, não vai dizer que ele não é amoroso, porque a pessoa que se afasta de Deus, coloca a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Se humilhar diante de Deus. E, por último, no versículo 24, diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque. Só um instante. Então eles oraram, eles se humilharam, e versículo 19 diz: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Bom, gente, foi uma coisa fantástica, Deus deu para Daniel o mesmo sonho que tinha dado para Nabucodonosor e deu a interpretação. E aí o versículo 24 diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia, entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. E foi isso que aconteceu. Depois Daniel é levado à presença do rei, fala para o rei o sonho, a interpretação e tal, Mas qual o princípio aqui? O que fazer em momentos de crise? Último ponto que eu queria destacar. Gente, o que fazer em momentos de crise? Buscar o bem de todos e não somente o benefício pessoal. Achei interessante aqui que quando o Daniel foi falar com Arioque, o que ele falou? Primeira coisa que ele falou: não mates os sábios da Babilônia. Não mata ninguém. Freia aí o processo. Não mata ninguém. Me coloca na presença do rei, que eu já tenho o sonho, que eu já tenho a interpretação. Irmãos, o Daniel não se preocupou somente com ele, ou com os amigos dele, com os 3 amigos dele, Ele não aproveitou a oportunidade para tirar do caminho os seus concorrentes, porque esses sábios aqui, eles eram de uma certa maneira concorrentes de Daniel. Ou você acha que não existia uma política aqui, nesse grupo de sábios, para ver quem ia estar mais perto do rei, para ver quem ia assumir os postos mais altos no império? Havia. Ou o ser humano mudou? Não existe isso hoje? Não vou nem falar do Brasil, porque eu estou resistindo à tentação de não falar em política no Brasil. Mas é a mesma coisa. Existia. E Daniel, se ele fosse um homem carnal, ele podia pensar: está aí uma boa oportunidade. Eu livro a minha barra, livro a barra dos meus 3 amigos, mas os outros que se viram. São feiticeiros, inclusive, O texto também fala: feiticeiros, encantadores, não temem a Deus, eles que morram. Não, a
primeira palavra que ele vai falar: não mates os sábios da Babilônia. Ele não pensou só nele mesmo, né? Ele não viu aí uma oportunidade para tirar do caminho os concorrentes. Embora, preste atenção nisso, embora alguns desses que ele livrou a barra aqui estariam entre aqueles que tramariam contra ele no futuro. Porque você pode ter certeza que os caras que armaram para ele lá na frente, para ele ir para a cova dos leões, foram livrados por Deus no primeiro lugar, mas por Daniel aqui, nesse momento. Mas mesmo assim, mesmo que você soubesse que alguém te faria mal daqui 5 anos, isso te daria o direito de você agir de maneira errada com essa pessoa hoje? Né? Então, como você vence o momento de crise? É buscando o bem de todos, não só o seu benefício pessoal. Né? Aqui, esse momento fala para nós da necessidade de nós sermos altruístas e não egoístas. A gente precisa vencer o egoísmo. Nós temos uma tendência humana, por causa da queda lá do Éden, nossa natureza humana, né, pecaminosa, imagem de Deus distorcida em nós, como a gente já falou nesses dias aqui na escola bíblica. A gente tem uma tendência ao egoísmo. A gente precisa lutar constantemente contra o egoísmo na nossa vida. Então, eu te pergunto, a solução que você tem buscado nesse momento, pelo qual você tem passado, beneficia só você? Ou também beneficia as pessoas que estão à sua volta? Eu quero só encerrar, irmãos. Sei que o tempo já está meio avançado, mas só dizer aqui 3 coisas para você, rapidamente. O que fazer depois que a vitória for obtida? O que a gente faz? Veja, Daniel que teve a vitória nesse momento de crise. O que ele fez? Ele fez 3 coisas. Primeiro, ele bendisse, né? Ou nós temos que fazer o quê? Bendizer ao Senhor. Veja que do versículo, eu não vou nem ler, mas do versículo 20, olha isso na sua Bíblia, do versículo 20 até o versículo 23, antes até de ele ir falar com Arioque, de ele falar com o rei, você tem aqui uma espécie de um hino de louvor que Daniel cantou a Deus, né? Bendizendo a Deus, dizendo que ele é aquele que muda os tempos, as estações, que remove os reis, que estabelece os reis, né? Enfim, ele vai adorando a Deus aqui. Então, o que fazer quando a vitória for obtida? Adorar, bendizer, exaltar o Senhor. Quando ele te der a vitória, o que você vai fazer, irmão? Bendizer, adorar o Senhor. Outra coisa, quando Deus te der a vitória, o que você vai fazer também? Olha o versículo 25 agora. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse ao rei: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel, na presença do rei, e disse: rei, deixa comigo, você está falando com o cara certo. Eu sou um especialista, eu isso, eu aquilo. Foi isso que ele disse? Respondeu Daniel: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. 2 pontos. Ele começa a falar o sonho e a interpretação, mas ele atribui a glória a Deus. Quando você obtiver a vitória, continue reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Remeta toda a honra e toda a glória a Deus. Não acha que você obteve a vitória da crise que você está passando por causa da sua competência, da sua inteligência. Porque se você é competente e inteligente, isso também vem de Deus.
toda a glória tem que ser sempre remetida a Deus, amém? E outra coisa, para encerrar, versículo 46, aí ele vai contar o sonho, vai dar a interpretação, né? Não vou entrar aqui nisso, mas no versículo 46, quando Daniel termina de contar para o rei o sonho, diz assim, versículo 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou, olha o rei do império da Babilônia, se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador por toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Gente, o que eu quero? Depois da vitória, adorar a Deus, bendizer a Deus, continuar reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. E outra coisa, ter em mente que através do testemunho de uma única vida, verdadeiramente comprometida com Deus, muitas vidas podem ser influenciadas, até o império. Eu acho fantástico isso daqui, sabe por quê? Porque o plano que Deus teve para Israel como nação, no qual Israel falhou, que era testemunhar, que era fazer com que a glória de Deus fosse reconhecida entre as nações, através de um homem, o que uma nação inteira falhou em fazer, um homem como comprometido com Deus fez. Ou seja, fez com que a glória de Deus fosse conhecida entre as nações, porque aqui se tratava de um império. A Babilônia dominou várias outras nações, né? E aqui o próprio imperador reconhece isso, né? Ele reconhece esse fato, né? Então veja, ele diz aqui, o próprio rei dando testemunho no versículo 47: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, Senhor.